outra direção, e eu diria aquela que interessa mais ao público em geral que visita uma exposição, a expedição de Magalhães, como fato histórico, também desafia o conhecimento histórico pelo seu efeito de latência, para usar a noção empregada por Hans Ulrich Gumbrech, que procura indicar a relação temporal que por vezes envolve a experiência da permanência do passado no presente, ou dito de outro modo, a resistência do passado em ficar para trás e ser superado, insistindo no presente, mesmo estando situado, localizado num tempo distante. O efeito de latência provoca um rearranjo da ordem temporal e o sentimento de que alguns processos históricos se mantêm abertos até os dias atuais. Não se trata de longa duração comum aos estudos históricos marcados pela permanência, mas é antes um caso de tempo em movimento que ainda não ganhou a forma de seu reconhecimento conceitual e a construção de sua memória social afirmada. Arriscaria dizer que isso, a história da expedição de Magalhães, precisa ser considerada à luz da herança cultural e do patrimônio de sentido histórico, o que permite sublinhar que, decorrido 500 anos do empreendimento naval, o acontecimento histórico ainda nos interroga e fascina, não apenas pela sua singularidade histórica, não tanto pelo sabor da narrativa de ocorrências inusitadas, mas porque parece ser parte da história do tempo presente. À primeira vista, as relações entre passado e presente decorrem do fato da empresa náutica idealizada pelo navegador de origem portuguesa ter reunido os dados para elaborar a imagem planetária mais objetiva e descritiva de sua época. Sua representação na cartografia foi desenvolvida por outro português, a serviço da coroa espanhola, Diogo Ribeiro, e o autor do famoso Planisfério de 1529, conhecido como Padrão Real, que apresenta a mais arrojada interpretação cartográfica do seu tempo ao inscrever pioneiramente os resultados do conhecimento sobre a geografia do mundo proporcionados pela expedição naval de Magalhães. E agora, acompanhando aqui o colega que me antecedeu, eu acrescentaria também as incompletudes, não é? Aquilo que não foi capaz ou não foi possível, àquela altura, redefinir na imagem do mundo. Toda a cartografia seguinte seguirá suas referências e que tinha como base os dados da expedição da primeira volta ao mundo, aquela que partiu com cerca de 250 tripulantes e 5 barcos, dos quais só retornou a nau Vitória, com 18 tripulantes. Diante do conhecimento atual, faltava ao planisfério de Diogo Ribeiro a Austrália, Antártida, assim como as proporções de parcelas da Terra, que nem sempre, naquela altura, foram precisas. Ainda que a imagem geral do mundo e sua inteireza estivesse configurada na sua criação cartográfica, percebe-se que se trata de documento de época. A diferença de tempo histórico se impõe nesse caso. Diante de um mapa daquela época, não é? A gente imediatamente reconhece aquilo que na imagem de senso comum é diferente, não é? E nesse momento a gente sabe perfeitamente a distância entre um tempo e outro. Por outro lado, diante de movimentos terraplanistas que ressurgem nos dias atuais, Fernão de Magalhães e Diogo Ribeiro parecem desafiar a compreensão não do fato distante da expedição de Magalhães, mas parece desafiar a compreensão da nossa atualidade. Num tempo tão distante, os dois foram capazes de conceituar a imagem esférica do mundo, enquanto em dias de hoje, décadas depois do depoimento do cosmonauta Yuri Gagarin, que completou a órbita terrestre, e das imagens do planeta produzidas pelas expedições espaciais de nossa era, ainda temos que conviver com o questionamento na sociedade da forma esférica do planeta. O debate ultrapassa a dimensão específica da epistemologia, pois desanda em legitimação de teorias sociais obtusas. Se naquela época o debate sobre Magalhães servia à legitimação de outras causas, de causas históricas daquele tempo, hoje o debate sobre Magalhães serve para legitimar outras teorias sociais que eu arrisco chamar de obtusas.
A lembrança de sentido histórico de Magalhães insiste ao desafiar o presente, o que evidencia o efeito de latência, estabelecendo pontes entre os tempos históricos pela prática de recusar o conhecimento na sua objetividade. Não à toa, a ciência também é questionada. O argumento de Gumbrecht constrói a noção de efeito de latência para debater as relações temporais a partir do trauma e da dor, referindo-se especialmente à Segunda Guerra e ao Holocausto como processos que insistem no presente. Há uma ponte entre 1945 e os dias de hoje. A história da expedição de Magalhães, por sua vez, provoca o efeito de latência pela surpresa de ver que as práticas de pensamento antigas que insistem mesmo no mundo onde nada as promove. Diante disso, tem-se a sensação de que a vida humana se estabelece também sobre anacronismos, o que, do ponto de vista do pensamento histórico, se coloca na contramão de tentar explicar o que particulariza cada época. E, nesse momento, o anacronismo se torna motivo para a pesquisa histórica. Na historiografia, a pesquisa de Magalhães confirma a importância histórica das grandes navegações e como a marinharia europeia conduziu a novos rumos da história ao promover, numa escala nunca vista antes, a interação dos povos e dos modelos de sociedades. Pierre Chonu, já em outra época, cunhou a expressão de desencravamento planetário para caracterizar esse processo. Fernand Braudel procurou demonstrar como as navegações oceânicas foram um pilar de construção de uma economia mundo. Hoje fala-se em histórias conectadas, histórias cruzadas, histórias transnacionais, buscando demonstrar os fundamentos históricos do processo de globalização ou mundialização. Nesse sentido, ao estabelecimento de um nexo histórico entre Magalhães e a contemporaneidade, considerando a primeira volta ao mundo como um antecedente histórico necessário às dinâmicas interconectadas entre as sociedades e suas estruturas sociais do tempo presente. O caráter inconcluso do processo de globalização é outra marca pela qual passado e presente se vinculam e torna inevitável o pensamento histórico operar a interrogação sobre a memória da viagem de Magalhães ao lado do tema da história da expedição. E como aprendemos com o professor Piano Bezerra de Menezes, a memória é sempre do presente, ainda que os fatos recordados sejam do passado. É essa abordagem que se identifica em tempos recentes no caso de duas exposições marcantes e que nos conduzem a destacar duas imagens. Eu podia aumentar o rol das exposições, mas eu vou me concentrar nas duas mais conhecidas. A primeira exposição ocorreu entre 24 de junho e 16 de setembro de 2007, nos Estados Unidos, e tinha como título Encompassing the Globe, que poderia ser traduzido por Abarcando o Globo, enquanto o subtítulo Portugal e o Mundo nos séculos XVI e XVII precisava o recorte da abordagem geral proposta pelo título geral. E eu aqui me coloco numa situação quase constrangedora, porque o professor Diogo também foi um dos escolas que acompanharam a criação dessa exposição, assim como outros colegas aqui do Departamento de História da USP. Tratava-se de uma realização organizada pela Arthur Sackler Gallery, em parceria com o Museu Nacional de Arte Africana, sob os auspícios da Smithsonian Institution. Pelos catálogos, identifica-se que houve uma mobilização de escolas de vários países, inclusive de Portugal e do Brasil. Destaco os professores aqui da casa, como já mencionei, e o Dr. Diogo Ramada Curto. Como consta no catálogo, a exposição procurou examinar as viagens de Portugal pela África, Ásia e América do Sul e seu império, sublinhando como pressuposto as ideias de que Portugal, o grande sujeito da exposição, histórico da exposição, conduziu o caminho para conectar a Europa ao resto do mundo, e eu cito, criando um quadro para interações globais que perdurou por séculos. A exposição reuniu um acervo variado e rico de peças de várias procedências e que a curadoria organizou em torno do recorte geográfico: Portugal, África, Brasil, Oceano Índico, China, Japão. Mesmo tendo realizado uma reunião de acervo inusitada, pode-se considerar que uma contribuição relevante
foi dar destaque ao acervo existente em coleções portuguesas no plano internacional. 10 anos depois, em Lisboa, no Museu de Arte Antiga, entre 24 de fevereiro e 9 de abril de 2017, realizou-se a exposição A Cidade Global, Lisboa no Renascimento, com a curadoria de Anne-Marie Jordan-Schwendt e Kate Lowe, respectivamente professora de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Londres, com a colaboração, entre outros, de Henrique Leitão, historiador da ciência da Universidade de Lisboa. Na apresentação constante no catálogo da exposição, o diretor à época do Museu Nacional de Arte Antiga, o professor Antônio Felipe Pimentel, enfatiza que não se tratava da primeira vez que o legado da expansão portuguesa era tratado pela instituição, assim como a dimensão de fenômeno transcultural. Lista, assim, outras exposições anteriores e menciona Encompassing the Globe do Smithsonian, que, segundo ele, acentuava a dimensão do impacto global da expansão portuguesa no mundo e conclui sublinhando que a novidade representada por A Cidade Global era a inversão de perspectiva em pensar a experiência local do processo histórico decisivo. E eu repito, então, não é, o que Antônio Felipe Pimentel chamou a atenção, não é, a inversão da perspectiva em pensar a experiência local do processo histórico decisivo. Por sua vez, as curadoras apontam que a exposição teve como ponto de partida a referência à pintura que ficou conhecida como Rua Nova dos Mercadores, que, segundo consta, teria sido comprada no ano de 1866 pelo poeta e pintor pré-rafaelita Dante Gabriel Rossetti, que nutria especial admiração pela imagem da rua de cidade renascentista que aparecia no quadro. Na altura, porém, a admiração de quem adquiriu a tela e apresentou em sua residência londrina, no bairro de Chelsea, não era acompanhada pela identificação da origem da pintura e nem da cidade representada na tela, o que se resumiu no proprietário da tela da época, numa associação ibérica por um gosto pela pintura de Velázquez, mas não impediu ele de dividir a tela original em duas. Assim, o argumento da exposição inspirava-se na pesquisa sobre a tela do acervo da Society of Antiquaries of London, que foi apresentada em público depois de restaurada no Museu Rydberg, em Zurique, Suíça, no ano de 2010. Importa, no entanto, registrar que a história da tela serviu às autoras como motivo para escrever o livro The Global City on the Streets of Renaissance Lisbon, publicado pela editora Paul Hall Burton, em Londres, no ano de 2015. 2 anos depois, a exposição, tematicamente, procurou apresentar a Lisboa renascentista a partir de uma rua e a cultura material relacionada a objetos com origem não europeia que circulavam na cidade, dividindo-se nas seguintes seções: Vista de Lisboa, Novas Novidades, de África, As Compras na Rua Nova, Animais dos Outros Mundos, A Casa de Simão de Melo. A tela, que pertencera ao poeta e pintor Rossetti, traduziu o sentido geral da exposição ao apresentar a Rua Lisboeta com aspecto anterior ao terremoto de 1755, mas, sobretudo, por trazer ao olhar a vida multicultural da cidade e a diversidade de suas gentes. A tela tem 2 partes, não é? Em geral, hoje apresentadas numa sequência, não é? Reunindo as 2 partes separadas. O que importa aqui é, sobretudo, salientar, não é, essa imagem multicultural de Lisboa, não é? Reconhecendo aí a presença de tipos humanos muito diferentes, além, naturalmente, do interesse sobre a arquitetura histórica da época, não é? Pode-se dizer que a exposição foi bem-sucedida e ganhou repercussão ao enunciar o que, na apresentação de Antônio Felipe Pimentel, salientou como, e eu cito, o enfoque que faltava à perspectiva historiográfica tradicional, sempre mais centrada no nós e no nosso contributo, salientando que a exposição inovava no plano da historiografia ao enfocar o impacto que o outro teve em nós, segundo a expressão do diretor do museu. E destacando, assim, como a experiência da alteridade deslocou a construção de identidades no início da época moderna europeia. Isso tudo a partir da história da cidade que formou Fernão de Magalhães como navegador.
Não há dúvida que esse enfoque ganhou força no debate sobre a exposição e que conduziu à interrogação sobre a autenticidade de outra tela conhecida como Chafariz del Rei, da Berardo Collection, que foi apresentada na exposição. Ao contrário da tela Rua Nova dos Mercadores, que teve a primeira exibição pública com destaque relacionada à história de Portugal na exposição Lisboa Global, a Cidade Global, o Chafariz del Rei já havia participado da exposição norte-americana de 2007, Encompassing the Globe, e já era mencionada pela crítica da arte em Portugal desde a década de 80. A origem da tela Chafariz del Rei é menos documentada que a Rua Nova dos Mercadores, sabendo-se que foi adquirida em 1998 no mercado de antiguidades em Madrid, com atribuição à escola de pintura holandesa de artista não identificado, sendo um óleo sobre tela datado de cerca de fins de século XVI ou início do XVII. A divisão entre os autores em relação a isso, tendendo hoje mais ao século XVI que ao XVII. No catálogo da exposição norte-americana, já era indicado que a cena representava um trecho da Ribeira das Naus. Diversos elementos valorizavam a tela na iconografia lisboeta. Segundo a referência, é possível identificar que a cena com a fonte do século XVI em posição de destaque é acompanhada do registro do Beco das Moscas e de parte do Palácio da Vila Flor, do Palacete de Lopo de Albuquerque e do Conde de Liares, assim como o aspecto da cerca fernandina e da cerca moura. O conjunto de elementos valoriza a representação de época da cidade. Ao lado disso, porém, é a valorização da cena social que torna a representação excepcional. Como aponta a descrição do catálogo norte-americano, distinguem-se elementos picarescos, que traz à cena corvos voando sobre a cidade povoada de gente com diversas identidades étnicas, que se identificam como taverneiros, músicos e dançarinos de rua, carregadores de água, ao lado de mulheres, negociantes, soldados, homens de ofício e nobres. Mesmo que exagerada em termos burlescos, a representação da vida urbana encarna uma imagem da Lisboa renascentista como uma cidade multicultural e pluriétnica, acompanhando outras descrições de época que se referia à cidade da corte portuguesa como capital cosmopolita, caracterizada pelo exotismo de gentes de todas as partes do mundo, como uma verdadeira utopia urbana do Renascimento. No debate público, eu acho que aí é que o debate se divide mais, não é? Em ver a imagem como um documento objetivo ou como representação da cidade utópica renascentista. No debate público, despontou ainda a questão da presença na cena pintada de um cavaleiro da Ordem de Santiago Negro, montado em seu animal com ar garboso. Desde então se difundiu bastante as pesquisas sobre os indivíduos de origem africana que foram distinguidos com a honra das ordens religiosas portuguesas, em especial da Ordem de Santiago, que corroboram o que surpreende ao olhar desavisado. Nesse ponto, nos encontramos de outro modo com Fernão de Magalhães. A representação da Rua Nova dos Mercadores e do Chafariz del Rei na pintura nos oferece a imagem da cidade em que o navegante português se formou e ganhou notoriedade antes de transferir para o serviço da coroa espanhola. Há, porém, outro traço que se cruza, e aí eu esqueci a imagem mais importante aqui da nossa conversa, ou uma das mais importantes, mas que certamente todos conhecem, não é? A imagem do português que se transferiu depois para o serviço da coroa espanhola. Há, porém, portanto, outro traço que se cruza com o retrato mais difundido de época de Fernão de Magalhães, que conhecemos pela cópia do século XIX, existente no Museu Naval de Madrid, mas cujo original existia na casa do cônego da Catedral de Toledo e que serviu de base para a gravura que foi incluída na relação da última viagem de Magalhães, publicada em Espanha em 1788. Possivelmente, a base desse retrato original se relaciona com os retratos do século XVI, hoje conhecidos na Real Academia de Belas Artes de São Fernando, na Espanha, e na Galeria degli Uffizi, em Florença, na Itália. O que distingue de modo especial o retrato de Toledo, de Fernão de Magalhães, é o registro de que o navegador recebeu as honras da Ordem de Santiago da Casa Espanhola, porque ele traz, não é, no peito a insígnia da Ordem de Santiago. De algum modo,
o cavaleiro da África Negra Portuguesa, representado na tela Chafariz del Rei, distinguido pela versão portuguesa da ordem religiosa dedicada ao Santo Apóstolo da Península Ibérica, e Fernão de Magalhães foram reunidos pela dedicação e proteção de Santiago. Tudo isso nos conduz a uma hipótese inspiradora relacionada à origem da fortaleza de Santiago, no Rio de Janeiro, estabelecida em 1603, no Istmo de Terra, na Baía de Guanabara, e que ficou conhecido posteriormente como Ponta de Santiago ou Ponta de Calabouço. A fortaleza é a origem do complexo arquitetônico que abrigou o antigo arsenal de guerra e que hoje abriga o Museu Histórico Nacional do Brasil, onde deve se realizar a exposição dedicada à memória da expedição de Fernão de Magalhães. Não escapa à observação histórica que a fortaleza colonial foi erguida no período da União Ibérica pelo governador Martim de Sá, na base do Morro do Castelo, onde no século anterior os portugueses haviam estabelecido a cidade colonial e construído a fortaleza de São Sebastião, já no século XVII, colocada em segundo plano. Não há como deixar de aludir ao fato de que sua construção celebrou, em tempos de domínio filipino, a memória da passagem da frota espanhola pelo Rio de Janeiro em dezembro de 1519, concluindo a primeira etapa da viagem de circunnavegação, completando a travessia do Oceano Atlântico, antes de seguir em direção à foz do Rio da Prata, abrir a passagem pelo estreito que recebeu o nome de Magalhães e custear o Chile atual e iniciar, na altura dos mares peruanos, a travessia do Pacífico. O oceano, que só seria vencido em março de 1521, ao alcançar o arquipélago de Guam, em águas orientais distantes da América, pela expedição de Magalhães. Nesse caso, o que nos interessa enfatizar é que a devoção religiosa de Santiago costurou a memória da expedição de Magalhães à história do domínio colonial no Rio de Janeiro e na América Portuguesa, em tempos de domínios filipinos. Por outro lado, a construção do calabouço na fortaleza acompanhava igualmente as regras penais estabelecidas nas ordenações filipinas e que tornou a fortaleza do Rio de Janeiro conhecida como lugar do calabouço, o lugar da punição disciplinada e regrada na cidade dos escravizados de origem africana. Essa referência contrapõe, de outro modo, tanto a memória de Fernão de Magalhães como o cavaleiro da Ordem de Santiago espanhola, quanto a imagem do cavaleiro de Santiago português representado na tela Chafariz del Rei. Perdoem ter dado tantas voltas para chegar a uma conclusão bairrista em tempos de celebração de globalização, mas não consegui deixar de escapar a oportunidade de buscar cruzar a história global com a história local, um pouco sob a inspiração também da cidade global e da sugestão de Antônio Felipe Pimentel. Mas, nesse caso, por uma trombada histórica, chamada assim, rejeitando a imagem do encontro e desencontro de culturas, e confrontar a imagem da cidade utópica do Renascimento Ibérico para denunciar a violência das relações sociais na cidade colonial ibérica. Obrigado.